Está no ar, o FrilaCast. Fala galera, bem-vindos ao FrilaCast. Eu sou Bruno Palma e hoje estou aqui com duas pessoas que eu particularmente gosto muito, inclusive profissionalmente. Uma dupla sertaneja que vocês vão ouvir muito por aí, Diogo e Diego. Mas, cara, muito mais do que isso, eles têm um conhecimento muito rico, inclusive em tráfego pago, mas também em estratégias como um todo. E queria apresentar para vocês, contar um pouquinho mais da vida deles. Sejam muito bem-vindos, Diego Saragossa e Diogo Munhoz. Valeu. É um prazer ter Valeu, vocês por Brunão. aqui. Valeu pelo Obrigado aí convite, pela Bruno. apresentação Muito bom. e é a dupla sertaneja, né? Diego, Diego, confunde Diego. muita gente. Cara, vou separar vocês um pouquinho para, enfim, todo mundo falar ao mesmo tempo, mas Tranquilo. fazer sentido para a história até como vocês se conheceram. Diego, vamos começar contigo? Vambora, vamos nessa. Você sempre quis fazer publicidade? Como é que foi isso? Sim, sempre quis. Bom, minha história com a publicidade começa desde quando eu era criança. Meu pai é Tá. publicitário, ele legal. foi formado em publicidade, propaganda e pós em marketing. Qual área que ele E ele atua na área de audiovisual. Ele tem uma produtora de vídeo e faz filmes publicitários para grandes marcas. E ele sempre teve nesse mercado de agência, de vídeo, de produção. Muitos comerciais que passavam na Globo, que passam ainda, ele que estava por trás de toda a produção, edição, toda a corte de cena, enfim. Então eu sempre cresci nesse mercado e sempre lembro dele falando, ó, filho, hoje vai ter meu comercial na TV. Aí aparecia lá a marca de carro, Elseve, de cabelo. Então isso sempre foi muito bacana. E meu pai sempre trabalhou em grandes agências. E um dia, quando eu era pequeno, ele me levou em uma dessas agências que ele trabalhava. E, cara, lá Lembra é qual? incrível. O nome chamava Rai MP. Ficava na Zona Norte, se eu não me engano. E, cara, assim que eu cheguei naquela agência, eu entrei e eu achei um mundo, assim, lindo. Agência muito bacana, colorido, cheio de gente. E é um lugar muito criativo, né? Você sempre via gente tendo ideia. Tinha um monte de moto, assim, no alto também. Então, foi uma cena, assim, que me encantou, sabe? Eu olhei e falei, caramba, quero estar em agência também um dia e quero estar nessa área de publicidade. É que esse mundo de agência, a galera pega a geração Google, geração de que você tem... Exatamente. Não, ainda mais Choca, depois da né? pandemia. É outro mundo. Lá atrás Exato. era muito mídia off, então tinha muita TV, rádio, revista. Algo que hoje em dia a gente não vê com muita frequência, né? Todo mundo que a gente acompanha no mercado fala mais de Facebook, Meta, TikTok. E eu comecei a conhecer esse mercado lá atrás com mais mídia offline. Então, Sim. é uma outra pegada. Não, eu E- entendo que você está falando de choque de realidade, né? De você se inspirar por aquilo. Eu lembro muito a primeira grande agência que eu visitei foi a primeira grande agência que eu trabalhei, que foi a UMAP. Então eu já entrei ali meio que apaixonado por tudo conhecido aquilo que eu estava vendo, sabe? Foi até uma situação engraçada, já antecipando um pouco o assunto aqui, mas uma situação engraçada no dia da minha entrevista. Eu sou de Santos, né? A galera acho que já imagina, pelo tanto que eu falo sobre isso, mas eu não tinha tanto costume naquela época, acho que nem a galera de Santos naquela época tinha tanto costume de ver o quanto o mundo em São Paulo era diferente. Ainda é, né? Mas dadas as devidas proporções, a gente está um pouco mais perto hoje em dia do que estava há 10 anos atrás. Mas de coisas bestas, eu não sabia como é que funcionava o elevador. Caramba. Então, no dia da minha Morava em entrevista, casa? eu morava em apartamento, mas é aquele elevador que apertava Você fora, aperta e sabe? ele mostra o andar. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Então eu já estava nervoso para a entrevista, cheguei 15 minutos antes, então menos mal. Só que eu atrasei meia hora da entrevista. Então imagina, eu fiquei 45 minutos dentro da recepção Caramba. procurando como que subia. Caramba. Eu entrei no elevador, fiquei com vergonha, na época eu não sabia me impor nem nada, então fiquei com vergonha de perguntar, vi a gente entrando e saindo, vi o Marcelo Serpa entrando e saindo. Olha. Aí eu falei, pô, não vou perguntar pra ninguém como é que faz pra apertar o botão. E a escada? Cara, O cardiozinho. até tinha escada, mas são aqueles prédios que pula andar, né? Então o prédio vai pro 21º, enfim, alguma coisa Não, era a escolha, né? Ou chegar suado ou chegar exatamente. atrasado. Ou chegar Vamos chegar arrumado, atrasado. Então, depois que eu vi que eu tava bem atrasado, eu saí, aí eu achei o faxineiro na época, alguma coisa assim. Eu falei, como é que faz? Ele falou, não, aqui, ó, qual que é o andar que você quer? É o 9º? Então aperta aqui fora e entra. Eu falei, meu Deus. Se eu tivesse perguntado antes, eu falei, pô, mas entendo que você tá falando que isso brilha o olho, sabe? Sim. Só que na prática, quando você começa a trabalhar, você vê que Exatamente. não adianta muito. Não, e foi muito louco, porque assim, meu pai sempre foi da audiovisual e Tá. ele sempre me explicou como que funciona uma agência, né? Você tem equipe de atendimento que fala com o cliente normalmente, tem equipe de produção, edição que faz os vídeos, tem equipe de mídia que cuida dos anúncios, tem equipe de social que cuida da rede social. Tem, enfim, diversas equipes. hoje Tem, mais tinha umas o dezenas de copywriter, né? sub-áreas. Antes era redator o nome, hoje em dia é copywriter, praticamente a mesma coisa. E era um monte de área. E eu sempre falei, eu preciso escolher uma área e ainda não sei qual é, mas sei que é aqui que eu quero estar. E por que não Então, audiovisual? Sempre tive essa influência do meu pai, mas nunca gostei muito de câmera, de foto. Nunca tive muito essa paixão, sabe? Eu Então, até gosto, mas eu nunca aprendi. Assim, É, a aula de fotografia era uma que eu pulava na faculdade. sempre por foi exemplo. algo que eu vivi, inclusive na faculdade, aproveitando, ele sempre me ajudava com os trabalhos, sempre tirava nota máxima e era tudo ele que estava nos bastidores.
na parte de foto, né? Quando tinha que tirar a foto ali do close, Sim. fazer algum Você vídeo. fez a MB Morumbi A também. MB Morumbi também, A exatamente. mesma que a minha, inclusive. Exatamente. Team Grifo, né? E a mesma que a minha. A gente É, louco, nós pô, três, três cara, caras da é verdade. MB. Só MBs aqui. Você E fez foi que- da mesma unidade, a nossa foi na Vocês casa fizeram do Vila ator. Olímpia, Vila Casa Olímpia. do Vila Ator? Olímpia. Caramba, Ivan. Que tinha um baita estúdio, né? Eu lembro que Cara, quando era eu, muito boa. eu me formei em Auditório 2013, o estúdio era referência de São Paulo, assim, os E professores. você pegou a tudo. época que... Você se formou em 2017, 18? se Não, me me engano. formei em 2013. 2013. Foi na mesma exato. época que eu, então. Eu me formei em 2014. se não me engano. Pegava a professora Ângela, o Xerxes. Ah, que delícia, cara. É, cara. E você pegou provavelmente a construção da Starbucks, que não tinha lá dentro. Exatamente. Quando eu cheguei, já Tinha tava. algum lanche que era delicioso naquela cantina, não sei se era pão de hambúrguer, alguma coisa assim, que eu chegava cedo só pra pegar o lanche da cantina da MB. Caramba. Não, lá era legal pra caramba. Ah, foi assim, metade da minha vida profissional foi aprendendo com a MB Não, como um todo. E você vai comentando sobre as agências, já na faculdade você já tinha uma interferência mais cult. É, o Eu lembro- nosso TCC, pelo Com menos o certeza. meu, era montar uma agência. A gente tinha que Não. fazer um trabalho completo. E ó, olha que legal, a turma do lado da minha sala era de aviação, a nossa era de publicidade, a galera de Crocs, a época era de Tá. Crocs ainda, tal, tudo descolado e os caras tudo certinho. Sim. E aí já dava um up de que, Sim, sim. pô, que E legal. todo mundo se junta na unidade 8 pra beber. é isso. Exatamente. Ah, quando vocês fizeram lá, tinha as duas unidades também, uma em frente da outra? Tinha. Ah, você São foi. 7 unidades, a unidade 8 é o bar que fica. Ah, sim, é uma mais pra frente, né? Isolada, assim. Na verdade, não é uma unidade, né? O nome do bar se chama Unidade 8. Entendi. Que é a 8ª unidade da MB. E não sei se, provavelmente sim, pelo pouco que eu conheço de você, mas você não fez Casa do Ator. Casa do ator Fez também. Casa do Ator. Então, sim. vocês provavelmente sabem o que eu tô falando. A MB é a única faculdade de São Paulo que tem uma escadaria que dá direto no bar. Vocês já viram isso? Essa eu não Não lembro. pegou? Não, essa não. Vocês eram Essa- certinho demais, cara. Talvez, hein? Caraca. Tem um prédio que você... desculpa por estar falando esse spoiler pra quem não sabe, mas tem um prédio. Você desce a escadaria, sai no estacionamento, a boca do estacionamento é do lado do Nossa, já cai direto. Nossa. bar. Cara, que incrível isso. Você fez à noite sempre? Sempre à noite. Aqui meu problema era esse, eu fiz É, de eu manhã. fiz de manhã também. 4 anos de manhã, Eu cara. mudei nos últimos 2, aí um ano Tá. foi presencial, aí Uma o outro foi o loucura, um TCC milagre e a de gente ia Deus. bem menos. Eu acho que vocês... É, minha turma começou com 50 e acabou com 13, É. né? É por aí. Então, assim, era de manhã era os guerreiros, mas é que eu fazia estágio na hora do almoço pra final da tarde, então eu Tá. consegui manter ele durante todos os Na anos. época eu acho que eu já tava no estádio na UMAP. Eu já mudei pra cá. Que aí já virava horário normal, né? Não dá pra de manhã não estar na Exatamente. agência, né? E assim, foi muito... A entrevista não é sobre mim, tá? Mas falando um pouquinho mais sobre esse momento. Eu soube na quarta que eu tinha uma entrevista na quinta. Eu soube na sexta que eu começava na segunda. Caramba. E eu morava em Santos e fazia faculdade em Santos, né? Então a sorte é que eu tava no período de férias e deu pra procurar um pouquinho mais calma. Mas foi 2 semanas de fretado, que eram exatas 2 semanas que eu tinha pra conseguir uma vaga, porque eu tava pegando vaga de férias de alguém no fretado, porque enfim, não se acha vaga de fretado hoje em dia, né? Aham. E no 14º dia, no último dia, eu achei uma república atrás da MAP. Então casou certinho ali pra tudo dar certo. Nesse mesmo dia, eu ainda não tinha achado faculdade. Casa de publicitário, os caras também. Casa de designer de games. Oh, Eu e mais 4 nerds ali que os caras vinham com uns computadores gigantes, mas não tinha dinheiro pra comprar comida. O aluguel era barato, o cara era conta de luz. R$300 o aluguel. né? Na E de República. internet também. Exatamente. Era a melhor internet possível, mas o único Caramba, luxo que tinha legal. na casa era esse. Cara, E assim, na época, até minha mãe subiu pra me ajudar a procurar a faculdade e tudo mais. Rodei, obviamente, todas as melhores que eu queria estudar. Não dava por preço, né? E por coincidência, desisti, passei na frente da AMB sem querer, nem sabia que era AMB lá. E vi uma faixa gigante de ponta a ponta do prédio e falou: ó, transferência de alunos, 40% de desconto. é aqui. Eu falei, oxe, É aqui. agora. Foi pego pela Já publicidade. parei, do- já fiz a Ó, prova. ó, Publicitário ó, da IMB. Publicidade, Exatamente. publicidade. E ainda consegui mais uns 30%, 40% de desconto por eliminar matéria e tudo Sim. mais. Eu tive que voltar um semestre por conta dessa transferência, mas eu falei, pô, eu tinha aula 2 vezes por semana e pagava 300, 400 reais de mensalidade. Nossa, É, cara, você vai barato, lembrar hein? dessa época, os concorrentes eram Casper, Mackenzie, a IMB, eu acho que E era... SPM, que SPM, que era já um perto, outro né? patamar talvez também uma FAP, financeiro, é. alguma coisa assim, mas Mas eu lembro que a IMB, ela vinha como... mega reconhecido. Não, mas vinha até como uma novidade, assim, né? Não Sim, era mas já tanta veio estourando gente. com 3 estrelas no Mac, todo mundo Exato. falava disso. E até os meus colegas, não só da UMAP, mas de outras agências, estudavam tudo na mesma sala ou uma sala antes. Pô, que legal. Então, meio que aquela leva da publicidade veio da IMB, sabe? Aham. Tem até situações engraçadas, o pouco que eu posso contar daquela época. Tem amigos meus aqui que a gente se juntava, um mídia offline e um BI Aham. da UMAP, junto comigo, que eram os estagiários da época. Aí apresentação de trabalho da matéria de pesquisa de mercado. Você tem que fazer uma amostragem aí de 100, 200 pessoas, né, para fazer entrevista e blá, 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 pesquisa de campo. Aí chega um amigo meu e fala, ó,
dados exatos, 23,7%, que não sei o que, blá, blá, blá. Não, mas qual que é a sua amostragem? 10 milhões, professora. Caraca. Como assim? Ah, eu tenho acesso ao Ibope. Caramba, olha isso. Desculpa, né? Fica um pouco mais Não, fácil nossa, trabalhar assim. Pô, chegou. Então, assim, foi muito bom trabalhar na publicidade nessa época que eu fazia a faculdade, porque, assim, eu não estudava para nenhuma prova. Ficou um pouco mais fácil. Voltando à estrela do podcast, Sim. faculdade. Você fez a MB Sim, a em MB épocas Morumbi. diferentes, Sim. no meio da pandemia. Na verdade, eu comecei em 2019. Tá, Ainda não estava na pandemia. A pandemia foi em março de 2020, né, que começou. tá. E voltando lá atrás, né, eu ainda não sabia qual área eu queria seguir, mas eu sabia que seria em agência em alguma área específica. E mais voltada para o digital. Então, eu sabia que não era media offline nem nada disso. Comecei a faculdade em 2019, ainda não sabia qual área eu queria, mas primeiro ano ali foi muito introdutório, né? Começou a aprender um pouco de cada área das agências, coisas que eu já sabia, e foi aperfeiçoando um pouco mais esse conhecimento. E aí, em 2020, chegou a pandemia. Eu não sei se vocês lembram aqui, acompanharam, mas uma coisa que estourou muito na pandemia foi o marketing digital. Marketing digital de afiliados, coprodução, infoprodutos. Foi Então, eu pirei nesse universo, comecei assistindo aula, comprei curso, e eu falei, tá, tô fazendo a faculdade aqui de casa, tô tendo mais tempo livre, não tô trabalhando ainda, vou estudar esse mercado. E aí, ali eu comecei, fiquei meses estudando, e eu lembro que julho, agosto, um pouco mais pra frente, assim, quando era férias, né, na virada do semestre, eu já estava com conhecimento, já aprendi ali um pouco sobre esse universo e falei, vou me afiliar em um curso para tentar vender e fazer anúncio. O pessoal da sua sala também tinha essa pegada? Não ou tinha, foi meio que acredita, você? não tinha. Fui eu sozinho, fui por conta. Não tinha nenhum amigo próximo, eu só conhecia esse mercado, gostei. No auge do No dropshipping, auge, né? exatamente. Dropshipping. O dropshipping ainda era um pouco mais pra frente. Essa Tá. parte era mais curso mesmo, afiliado, Hotmart, Eduz, Monetize. Porque eu lembro que estourou mesmo e tinha muita gente que não era de publicidade que começou a estudar esse caminho, né? Então, sim. foi hora que o marketing deu até uma... Desculpa a expressão, uma banalizada, talvez, vai. Sim. Porque, querendo ou não, quem já estudava marketing e introduziu esses estudos Sim, estava estourou. mais no caminho, né? Não que quem não é da área, hoje eu conheço muita gente bem-sucedida que não era formada em marketing, não é formada em marketing e fez. Mas, pô, curioso Sim, você ter ido E não pra que frente, né? eu tenho a minha opinião sobre, eu acredito, inclusive, que a internet trouxe muita coisa de bom para a publicidade, inclusive a parte ruim dela, né, que é dar acesso para as pessoas que qualquer um pode criar uma agência e fazer uma urgência, na verdade, né, e começar a tocar sozinho. Não quero dizer que você não pode fazer isso, né? Pelo contrário, o mundo precisa de mais pessoas boas. Só que o mundo não precisa de mais publicidade igual. Né? Então, da mesma forma que trouxe muita coisa boa esse acesso na época da pandemia, também trouxe muita coisa ruim e acho que meio que jogou nosso mercado para baixo, sabe? Não sei se você vai lembrar, provavelmente você já era empreendedor um pouco antes da pandemia, certo? Eu comecei em 2017 a empreender. Ficou uns 2, 3 anos fiquei antes uns da dois pandemia. aninhos um empreendedorismo mais devagar e a pandemia foi o kickoff, né? Eu não sei se você sente o que eu sentia na época e que eu vejo hoje em dia, mas eu costumava analisar como bolhas cíclicas da publicidade. Então, pré-pandemia, a gente estava desacreditado. Aham. Ninguém mais queria contratar agência porque não precisava, que isso, que aquilo, se virava sozinho. Aí começou a pandemia. Aí tem muito do que o Diego falou, estourou o marketing digital e mais do que isso, estourou o mercado freelancer. Sim. Foi a época, assim, não necessariamente a que eu mais ganhei dinheiro na agência, mas a que eu mais trabalhei. Você acha que estourou o freelancer por ser pandemia? Não tem muita gente Não por disponível? isso, mas justamente porque ninguém sabia trabalhar remoto. Exato. Entendi. Entendeu? Então, todas as agências estavam tradicional, já acostumado sabiam fazer presencial, né? marketing digital, mas ninguém sabia trabalhar remoto. Então, na época, eu consegui cliente na Europa que eu nem imaginava. Entendeu? A gente pegou clientes gigantes, casas de apostas, que hoje né, a gente fala que de regulamentação e tudo mais, mas que na época nem existia. Eu pegava Reino Unido inteiro. Caramba. Entendeu? Então, assim, legal. isso veio por conta da pandemia. Foi uma coisa que abriu muitas portas, infelizmente, né, falando, foi uma coisa que abriu muitas portas pra gente profissionalmente. Mas veio a bolha da pandemia, tem a pré-bolha, né, que eu sentia que ninguém queria mais contratar agência. A pandemia veio, todo mundo entendeu que precisava de agência porque não conseguia fazer sozinho, e a gente está numa bolha atual que voltamos a ninguém precisar de agência, né? Justamente porque tem um monte no mercado e ninguém faz diferente uma das outras. Exatamente. Já imagino que estoure de novo. Né? Então, acho que vai esse convencimento do mercado para precisamos de agência novamente. Não, e tem uma movimentação interessante, você comentou de saber trabalhar remoto. Eu lembro que em 2019, para 20, antes da pandemia, toda vez que eu tentava uma reunião online, parecia que era uma desculpa para não ir no Pra não ir cliente, presencial. e aí dava um sentimento de descaso.
Não, literalmente eu era visto como vagabundo que trabalhava de casa. É, o descaso, né? Pô, por que o cara não vem até aqui presencialmente e quer fazer por vídeo? Ou o cara não tem um escritório para me receber, que não sei o Pode que. ser Cara, também que já tirava valor da sua agência, né? Exatamente. Seja ela uma agência ou urgência, né? Já caí na besteira 2 vezes de ter escritório, inclusive um de alto padrão. Cara, no final da história ninguém visitava. Ah, invisível. Nem os próprios freelancers que trabalham pra gente. Ele fala, Exato. deixa o livro pra vocês usarem 24 horas por dia, não precisa pagar nada. Vem aqui que é mérito nosso. Não usava. É, a ideia do coworking, ela também ajudou um pouquinho a quebrar essa Com questão, certeza. né? Porque eu comecei a ver muita empresa de nome usando coworking. E eu vi muita empresa de nome quebrar o modelo força. coworking, tipo Olha a só. WeWork da época, né? Que virou até documentário. É verdade. Mas ali que começou a abrir a mente de todo mundo que fala, pô, precisamos nos moldar para ter menos gasto e trabalhar remoto. Exato. E você viveu uma realidade diferente da gente. Como que Exatamente. foi fazer essa faculdade no meio da pandemia, no meio de trabalho remoto e de tudo mais? Olha, primeiro, eu sou muito empenhado quando o assunto é estudo, né? Eu realmente gosto de estudar, colocar a mão na massa. E o primeiro ano da faculdade eu me dediquei muito para a faculdade, em 2019. Tá? Não trabalhava ainda, né? Então praticamente eu só estudava e aprendia. Na pandemia eu comprei esses cursos que eu comentei, né? Comecei a estudar esse universo e eu fiquei focado nisso. Então eu continuei estudando na faculdade e fiquei pilhado nesse mercado de produto, marketing digital. E aí aproveitei que eu estava de casa, então eu estudava muito, comecei a praticar e eu não lembro se eu comentei, acho que não, mas eu fiz uma conta ali na Hotmart, me afiliei a um produto e comecei a criar anúncios para vender. Então aí que começou minha experiência com tráfego pago, né? Anúncios online. E eu consegui fazer vendas, consegui da forma mais básica possível, falando um pouco mais técnico, assim, subir uma campanha no Facebook, nível Brasil, Sim. homens e mulheres, sem nada de interesse, detalhamento, não tinha pixel, por exemplo, que é uma coisa muito importante para mapear ali quem vai no site, quem compra, quem não compra, e consegui fazer venda assim. E aí eu fiquei chocado, né? Porque a primeira vez que eu consegui fazer uma venda Do meu é quarto. do meu negócio, exatamente, de casa, estudando uma coisa online, fácil de aprender ali, eu gostava bastante do assunto. E aí foi um momento que eu fiquei assim, meu, isso daqui é incrível e quero continuar nessa área. E eu pensei, pô, tem um lema, né, pra mim que foi muito importante quando eu tava buscando o primeiro emprego lá na pandemia, que era vou trabalhar e aprender a trabalhar, aprender a fazer as coisas com o dinheiro dos outros, gerando resultado ali pra empresa, mas Que é uma vou responsabilidade aprender, enorme. exato, eu sempre vi um trabalho dessa forma, sabe? E aí eu falei, tá, quero buscar alguma coisa na área de tráfego pago, e aí eu sei que a agência faz anúncio online, eu falei, pronto, achei minha área, então lá atrás eu voltei e falei, caramba, era isso então, anúncio É um online, peso digital. enorme, cara. Você não só geriu o dinheiro de alguém, mas geriu o sonho Sim, de alguém, né? Exatamente, Isso é o mais exatamente. importante. Você vira um sócio, né? Eu brinco com o Diego que assim, a gente fechou mais um contrato, não, a gente agora tem mais um sócio. Sim. Porque se tá tudo bem, o clima fica legal. Se tá tudo ruim pro lado de lá, o clima fica pesado. E aí você tá em todos os momentos, né? Você tem que ajudar ele Sim. em qualquer momento. Inclusive, muitos às vezes até se questionam se o negócio tá bom ou não. Sim. E colocam, às vezes, na gestão de tráfego uma responsabilidade que não é para ser, né? Exato. Ou seja, quantas vezes um cliente nos procura e fala assim: olha, é o seguinte, vocês são a 9ª agência que eu tô sentado conversando. Rapaziada, se não der certo, acabou. Eu viro pro Diego e falo: caramba, meu. Acabou pra você ou pra mim? É exatamente, que responsabilidade que a Pois gente é. tem agora, né? Porque vai ser salvar o negócio dele, não é só fazer anúncio, é salvar o negócio dele, né? E é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente ainda, mas muita gente chega querendo fazer anúncio. Um termo que bombou muito, né? Fazer tráfego, aparecer online. Só que a pessoa quer aparecer. Então ela fala, pô, quero que minha marca apareça. Beleza, e depois dela aparecer? O que acontece Sim. depois? E antes dela Como é que aparecer? Você já tem sustenta, um né? preparo, uma base? Então é algo que a gente veio percebendo, igual ele falou, muito cliente chegava na gente que já veio de várias outras agências, já tentou sozinho e nunca teve resultado. E muitas vezes o problema não era no tráfego, era no pós-tráfego ou até no pré-tráfego, era em toda a estrutura por trás também. Ou E até no aqui- empreendedor, né? Exato, exatamente. Sim. Não, assim, eu não. São raros os casos, mas eu não costumo autorizar início de tráfego pago se o orgânico não estiver redondo lá dentro. Isso é interessantíssimo, cara. Interessante Então, mesmo. hoje, por exemplo, a gente não tem nenhum cliente com tráfego pago ativo. Por opção nossa, porque a gente resolveu aperfeiçoar um pouco mais estratégia, conteúdo e tudo que é necessário para crescer esse orgânico, para aí sim a gente começar a queimar cartucho. Foi o que você falou, é dinheiro O dos outros. tráfego leva a pessoa pro lugar. Exato. E, aí eu, E depois até de uma levar, frase né? de efeito aqui pro corte depois, o tráfego até vende um produto ruim, mas não por 2 vezes. né? Exatamente. Então, é isso. É verdade. Não, o que você não está retém, né? comentando, a gente tem hoje mudado algumas estratégias também. Por exemplo, o cara vem, joga o discurso de que temos que salvar o negócio dele, aí você fala, legal, qual a nossa verba? Aí ele fala, R$1.500. Isso acontece. Aí você fala, caramba, meu... Já agora- Por semana? de- Não. E Um mês. precisa faturar Por 10, mês. e precisa faturar 20. Ou seja, precisa de um ROS de 20 pro negócio do cara, sabe? Então. Não que não dê para fazer, mas é bem provável e não no primeiro mês. Com sabe? certeza. E aí a gente começou até a fazer alguns jogos diferentes de funil. Por exemplo, a pessoa vem com uns R$2.000, R$1.500 de crédito e quer campanha de conversão, que o CPM tá lá em cima. Cara, vamos mudar a estratégia. Vamos fazer uma campanha de tráfego pro Instagram,
que você vai pagar um CPM bem mais rentável. E aí você pega um ManyChat da vida, Sim. que você agora consegue, até mandei pro Diego um anúncio muito legal dos caras, que agora você dá boas-vindas pro seu seguidor, né? Então você consegue um fluxo interessante. Faz tráfego para levar a gente pro seu Instagram, para que virem seu seguidor. E aí você usa um ManyChat da vida para que dê um oi, tudo bem? Segue meu portfólio, vamos conversar. Exato. Perfeito. É quase um trabalho de uma gestão de tráfego isso, porque você vai Social mandar uma selling, né, como um mensagem. todo. Exatamente. Né? Então o que a gente brinca muito é você também, não é só falar de funil, é você entender o momento do cliente, onde colocar ele no Sim. funil para dar a melhor estratégia. E eu sei que vocês têm um produto incrível, Bússola, né? O nome? A A bússola. Bússola, que eu não quero que cara. vocês falem agora, mas Boa, esse é já legal. já a gente vai falar sobre isso. Entendi a tua história, como que você chegou ali. Me fala um Exato. pouco da tua. Antes dele continuar, só voltando, aí eu procurei esse meu primeiro emprego na área de tráfego pago e Tá. encontrei minha primeira agência, MRM. Comecei lá, literalmente, trabalhando ano com isso? anúncio, isso 2021, Tá. comecinho de 2021. Ainda estava na faculdade. Ainda estava na faculdade, exato. Ainda estava à distância as aulas, ela voltou ali no segundo semestre de 2021, então ainda estava fazendo a faculdade à distância e encontrei esse trabalho. Também foi à distância no começo e depois ali no fim de 2021 voltou presencial. E nessa agência eu entrei atendendo a Petrobras, né, os postos de gasolina e tudo Legal. mais que envolve a empresa, e foi lá que eu conheci o Diogo. Então, ali que começa a nossa história. Exatamente. Bom, o Diego, a gente fez o mesmo curso, mesma faculdade, mas gerações Como que era a diferentes, vida né? pré-Diego? Então, a vida pré-Diego foi desafiadora, porque eu fui estagiário de uma empresa de eventos, depois eu fui trabalhar para uma empresa de eventos, onde eu também acabei assumindo um pouco do marketing disso. E aí, em 2017, eu comecei o empreendedorismo, né? A urgência. Meu irmão uma vez sentou comigo num aniversário de família e falou, cara, eu tô com uma ideia. Teu irmão da área também. E meu irmão é de tecnologia, Tá. mas sempre foi um cara muito antenado, ele é 4 anos mais novo do que eu, então eu sempre fui o irmão mais velho e tal. E falou, pô, tô com uma ideia, cara, vamos fazer um aplicativo. A gente sempre ia nos mesmos lugares, quem é de São Paulo vai imaginar. Rua Augusta, vai para Pinheiros, então era sempre o mesmo bar. Ele pegou e falou assim, meu, eu tenho uma ideia. Vamos lançar um aplicativo que a pessoa, você pergunta 3 coisas. Com quem que ela tá, quantidade de pessoas, quanto ela quer gastar e o que ela quer fazer. Comer, beber, conversar. Sim. E o aplicativo dá sugestões. Falei, cara, você é um gênio. Vamos fazer isso. E aí, como eu já curtia muito marketing, ajudava nas empresas marketing, eu comecei a estudar esse marketing, só que pensando na empresa minha e do meu irmão, que era uma empresa que não tinha dinheiro nenhum. Ou seja, era marketing com pouquíssimo dinheiro. E aí comecei a estudar e para dar uma treinada, eu comecei a pegar uns mini clientes, né? Que é o que o Diego comentou, né? Aprender e gerar resultado com o dinheiro dos outros. Mas no começo, confesso que algumas cagadas rolavam por inexperiência, mas a remuneração que eu recebia era proporcional à margem de cagada, né? Então não tinha tanta valorização. Exatamente. E aí foi muito legal porque aí a gente começou a participar de aceleradora, comecei a ter mais entendimento disso. E aí um ponto-chave até a gente conversou em bastidor que foi o Planet Startup. Sim. Que foi um programa que um amigaço meu conseguiu. Falou assim, ó, Diogo, é um programa de startup, você vai lá, vai estar o Thales Gomes, vai estar uma galera lá para vocês fazerem um pitch de venda. E a gente foi animadaço, cara. Pô, Planet Startup, para né? quem não sabe, foi um reality show da Band, Da Band, voltado para empreendedores e tinha um pitch de elevador de 30 segundos. se eu não me engano. Exatamente. Que você participou, se eu não me engano, do O design. Grupo Freela fez a comunicação deles não sei se nos 2, foi 2 temporadas? Uma coisa Eu assim. acho que foram 2, eu participei da primeira. Foi a de eu fiz inauguração. só a primeira temporada, a gente cuidava da comunicação digital como um todo, em parceria com uma outra agência que subcontratou a gente. Então, enfim, o lançamento disso tudo foi nosso, a gente participou assim, de tudo que era de estratégia e eu falei, cara, eu precisava estar ali, sabe? legal Foi também demais. Que ano que foi isso? 2018. Cara, eu vou dizer que acho que foi 2018 ou 19. hein? Pode ser 18. A gente está indo pro 10º ano agora, então eu tinha 3, 4 anos de agência. Eu falei, pô, é lá que eu precisaria estar, sabe? Legal pra Mas- caramba, né? Tava por trás dos bastidores, eu falei, também tô fazendo acontecer de alguma forma, entendeu? Não, e aí eu e meu irmão, era eu e meu irmão, mais um colega, um sócio, a gente, pô, ensaiou pra caramba esse pitch do elevador. Era Com essa era empresa 30 segundos do pra- aplicativo. com a do aplicativo. Eram 30 segundos. É tipo um Shark Tank. E aí se os caras curtissem, se os... Dentro do elevador. Exato. Com Aí câmera e tal, o Caramba. elevador subindo Mas aí até o vocês último. falavam entre vocês ali? Não, era assim, falar pra eram uns 3 câmera. no elevador, você tinha 30 segundos. Era tipo câmera de elevador, legal pra caramba. E aí se a porta abrisse, você passa pela primeira fase. Você fala pra câmera, os caras estão olhando, aí chegou no último, a porta abre, você sai, ou o elevador desce e você tá Entendi. indo. Exatamente. E a Caramba, gente legal. ensaiou pra caramba, não sei o que, Passou? super animado tal. Fizemos o pitch, pô, a porta não abriu, mano. Então, mas tá com um problema aqui. Eu falei, caramba, será que não vai abrir mesmo? Aí quando o cara falou, aí abriu.
Falei, puta, passamos. Não, era o cara da produção, podem vir, eliminados. Caramba, mano. Não, mas assim, foi demais. uma Qual que é o experiência- nome do aplicativo? Na época chamava Flag, Tá. hoje chama Vipo, né, o aplicativo. Ainda existe. Ainda existe, o lançamento foi recente até. A gente lançou oficialmente porque aí a série de cagadas desse aplicativo, né, foi um puta entendimento, planejamento, tecnologia, a gente aprimorando, e é um aplicativo que indica lugar. Então, Tá. 18 foi o startup, a gente corrigiu um monte de coisa, 19 afinando ele, investidores querendo aplicar no aplicativo, aí veio 2020. Eu vou indicar lugar para quem na pandemia? E aí pausou tudo, né? E aí, meu irmão, continuamos ainda, meu. Na batalha, a gente encontrou mais uns sócios no meio do caminho e recentemente ele foi inaugurado. Então, quem quiser conhecer o Vipo App, é um aplicativo que indica lugares, super recomendamos Vipo aí. com 2 P's, certo? Vipo com 2 P's, exatamente. VIPPO.app. .app. Podem baixar, tá no Apple Store, no Google Play, então muito Já vou legal. colocar o link aqui embaixo para quem estiver vendo também. legal. Fazer esse Legal. download. E aí, pois bem, aí chegamos então na história com o Diego. Bom, pandemia, não tinha mais o aplicativo, já tinha alguns clientes rolando, a agência Toranja já existia de uma forma que nem eu imaginava o tamanho que ela ia ficar. E aí eu fui convidado por um amigo meu a fazer coordenação lá na Petrobras. A história até é muito legal, né? A Petrobras, ela tinha perdido a... Não como Toranja, como pessoa. Como pessoa, como Exatamente. Diogo Munhoz mesmo, fazendo coordenação, que era uma coisa que eu já fazia muito isso, né? Para conseguir ganhar experiência e já estava até aqui com alguns clientes bem consolidados. E aí eu cheguei lá na Petrobras, tava mudando de agência, tava indo para África, tal, a Macan tava perdendo ela. E a gente falou, bom, Diogo, eu quero você para finalizar 2 meses com a minha equipe. Sobrou só 2 pessoas no time. E um deles era o Diego. Não, e eu tava no segundo mês. Foi no Ah, comecinho. pô, não sabia dessa. comecinho, segundo mês. E aí foi legal que eu falei, caramba, eu tenho 2 meses para um produto que vai sair da casa, né? Ou seja, qual que é a motivação dos funcionários, Sim. né? E aí eu falei pro Diego, Diego, a gente não se conhece, bom, eu tô aqui para somar contigo, vamos entregar o melhor que a gente pode. Se o pessoal não gostar, pô, já ia sair do mesmo jeito. Se Me o pessoal demite. gostar, fica Exato. como história essa história. E aí a gente deu um match muito bom, né, Sim, cara? foi bem legal. Porque- Não, e eu tava numa fase de aprender, né? Então eu realmente tava empenhado em aprender, tava estudando muito e o Diogo tem esse perfil de ensinar, sabe? Então ele veio como coordenador, ele já tem a experiência e ele foi encontrando muitas coisas ali que a gente poderia fazer diferente. Ele sempre me puxava pra mostrar tudo. Então foi muito interessante, sabe? Acho que dos 2 lados, né? A gente fez uma troca muito bacana. Foi muito Vocês faziam legal. o que de fato nessa época lá de escopo? A gente cuidava de. Era só anúncio, né? A galera fala tráfego pago, eu gosto de falar de anúncio, mas era só cuidar de anúncio. Então a gente cuidava de mídia programática, a gente cuidava de anúncios de Google, de Meta. E a gente pegou o case difícil, porque quando a gente fala de Petrobras, era a marca institucional, Sim. eram os postos, os postos de combustível, as lojas de conveniência Comunicações totalmente diferentes. e a questão do Stock Car, que eu achava legal pra caramba. Tinha um pra ser óleo de sincero. carro também, Então, um quando- garagem de aviação. Aí quando tinha um vencedor, tal, do Lubrax, tinha que colocar lá e tudo mais. Mas aí foi muito legal porque a gente realmente se empenhou de fazer o negócio acontecer. Sim. Então a gente fazia as apresentações para o cliente como se a gente estivesse vendendo o nosso peixe mesmo sabendo que o contrato não ia ser renovado. E aí eu lembro até hoje, até foi muito marcante a nossa parceria isso, que na última reunião, né, a gente fez lá a apresentação do relatório final, a gente juntou os últimos 2, 3 meses de campanha. E aí eu perguntei, né, para os diretores lá, diretoria, pô, vocês têm alguma dúvida, o pessoal da Petrobras e tal? E aí uma moça levantou a mão, e ela era sempre meio quieta nas reuniões, eu falei, nossa, ela vai... Agora é a hora que a gente vai ter que se explicar. E aí ela pegou e falou uma frase que até hoje que me marca muito, né, que é, aonde vocês estavam esse tempo todo? Porque se vocês estivessem aqui desde o início, a gente não teria saído da agência. Olha a moral que ela deu, né? E aí, nessa hora, a gente desligou da reunião, se ligou. Caramba, arrebentamos, meu, parabéns. Pô, você é foda, quero trabalhar muito com você ainda e tal. E aí começou. Aí, comecei a puxar o Diego para tudo que era projeto. Falei, Diego, agora você tá comigo, vamos trabalhar junto. Show. Ele continuou fazendo alguns trabalhos seguindo. em agências e a gente, no paralelo, fazendo esse trabalho todo de publicidade. E de lá você foi para outra De lá eu agência. continuei mais 1 ano, mais ou menos. Atendi outros clientes ali da agência, comecei a aprender um pouco mais sobre Que aí mídia você foi pra programática programática, também. né? Exatamente. Puxaram Então, o Diego para programática. Exato, porque... abriram um núcleo lá de mídia programática. Mídia programática é basicamente anúncios em sites e aplicativos. Então, sempre que você abre ali seu celular, no computador, vai no G1, por exemplo, aparece um banner. Aqui na mídia programática. Achei excelente Quando- as aspas para quem não. Exatamente. Para quem é o primeiro podcast, Exatamente, ó, é. pessoal, para quem não sabe, pode Não, Isso e é legal. é interessante porque muita gente também às vezes pensa que é só aparecer no site, mas se você tá no aplicativo, num jogo, por exemplo, do celular, e aparece um anúncio, aquilo é uma espécie de mídia programática.
Então, É um pouco enfim, mais do que a AdSense como um todo. Né? Exatamente. Monetizar site também, tudo isso envolve essa questão, sabe? É uma mídia bem diferente ali e não é muito Eu lembro conhecida. quando isso veio pro mercado, eu acho que eu tava na UAP ainda, e começou uma movimentação gigante do time de mídia, fazendo treinamento e tudo mais. Exato. Tinham N siglas que eu não vou saber Sim. falar quais são, mas basicamente se juntaram toda a agência e falaram, ó, mudou o modelo de compra de mídia. Antes era assim, aí tinha os tracinhos daqui pro veículo, que não sei o que, blá, 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 blá. Agora é assim, você vai comprar uma holding Sim, e ela sim, vai é distribuir isso para mesmo, tudo. é. Não, e que antes você comprava o espaço, né? Então você Sim. ligava lá no Sim, estadão.com e falava, Estadão, quanto você me cobra para deixar o banner da minha marca aí no teu site por um mês? Só que assim, se entrasse um idoso ou uma criança, o anúncio era o mesmo. Diferente, sim. E aí, quando chegou a programática, o jogo mudou, porque agora você não compra. Você compra O tecnicamente o espaço, sim. espaço, mas o público que você quer escolhe, que veja. exatamente, você não escolhe mais só o site que ia Exato. aparecer, você escolhe público. E aí tem várias empresas que fornecem dados para a ferramenta que você está operando, né? Então você tem Perfeito. dado ali do Serasa, por exemplo. Então, A gente começou a trazer para clientes, olha, clientes que investem 5, 6, 7 mil reais por mês, que qualquer agência normal vai indicar Google e Meta, Sim. a gente começou a pegar uma parte de 20, 30% do valor para colocar em programática. levando para o site para mapear o pixel. Para fazer remarketing pelo Meta, ou remarketing pelo Google. Ou seja, às vezes aquela verba que você põe em alcance, engajamento, que muitas vezes você não sabe para onde está indo, ou aí eu vou trazer esse ponto que você comentou do orgânico. Muitas vezes você tem um orgânico fraco na empresa e gasta verba de mídia para Sim. impulsionar um orgânico que é fraco, que não comunica, que não fala com o público, que você poderia estar usando numa mídia programática, né? Perfeito. Então a gente acaba tendo essas estratégias também com o empreendedor. Não, e é importante você falar que você está tentando trazer isso para pequenas e médias empresas como um todo. sim. Total. Porque o Grupo Freela, ele veio muito dessa proposta 10 anos atrás, que era outra realidade, com certeza, mas de você, como pequeno e médio empreendedor, você tá fadado a trabalhar com agências medianas e ruins. Uhum. Porque, de novo, naquela época, era o que mais tinha dentro desse mercado de pequeno e médio padrão. Então, ela foi criada como uma forma de trazer mais qualidade de nível de grandes agências para quem não pode pagar por isso. Uhum. Como? Fracionando tempos de profissionais dedicados e responsáveis para cada demanda que a gente atende. Então, o cara que trabalha numa Macan, numa Map, uma África da vida, ele consegue trabalhar parte do tempo dele para pequenos e médios negócios com muito mais qualidade com qualquer certeza. agência que ele vai ver. Então, trazer programática para esse tipo de cliente é uma revolução de mercado que, enfim, não é você que vai mudar o mercado, mas você está colaborando muito para isso. Uhum. Entende? Porque não é acessível. Por que não é acessível? Porque as pequenas e médias agências não querem aprender isso. Ou acham que é custoso o suficiente para não recomendar para os clientes. Sim. Porque se a gente for pegar um banner para dar venda para um e-commerce, é mais difícil mesmo. Né? Com certeza. Do que uma campanha de venda de Meta, de Google. Mas eu acho que os clientes agora estão começando a entender. exato. Tanto tem cliente que está começando a pedir. Pô, eu vou ter uma campanha agora de Natal, Diogo. Eu tô pensando em colocar programática aí pra gente anunciar em sites de determinado perfil. Mas, claro, eu acho que é um processo e aí entra um pouco daquele ponto que a gente comentou da cobrança da performance, né? Sim. Quando a gente fala de pequenos e médios empreendedores, a performance está sempre em primeiro lugar. E você nunca pensa no dia do amanhã. Então as agências saem trocando, por quê? Porque não geraram performance. Sim. E muitas vezes a programática de hoje é a performance de daqui a 4 ou 5 meses. Né? Perfeito. Então você consegue falar para o cliente, cara, já pensou um dia você começar a equilibrar o seu ganho por mídia paga e o seu ganho por orgânico? Você tem que Né? justificar qualquer R$1 que você investe de um cliente pequeno. exatamente. Eu sei que isso faz falta para ele e tudo bem, a gente escolheu atender essas pessoas. Então, se não trouxer resultado, com certeza você é trocado e visto como uma agência que não presta, ou as agências não prestam como um todo, né? Exatamente. Então, vai de quem segura a bronca no final da história. Exato. Eu tô adorando os memes que eu vejo no Instagram que o cara coloca 9-1 e já recebendo áudio. E aí, você tá trabalhando sim, hoje? O contrato assinou 9 horas, 9:01. O cliente já Exatamente. reclamando dos leads, né? Né? Mas também é uma má... E aí, com todo respeito, uma coisa que a gente faz muito na primeira reunião. Introduzir o cliente, o que é resultado. O onboard como um todo. Pra você ter uma ideia, a Toranja Digital, nossa agência, a gente não tem contrato de tempo, né? Ou seja, a cada 30 dias o contrato dele renova. E eu falo para o cliente, você entende que o risco é tanto seu quanto nosso. Porque assim, não é que eu estou assinando um contrato que durante 6 meses você vai me dar um ganho e você não pode sair. Se eu não te entregar resultado em 30 dias, você pode nos cortar. Só que aí que está o ponto. Quando eu falo resultado, eu não enxergo que o resultado já é a venda direta. Sim. Já é você ganhar clientes. Eu vejo o resultado como aumento de orçamento. Eu vejo o resultado como aumento de ligações. Eu vejo como aumento de números nas redes sociais. Quem Então, fecha cliente é ele. exatamente. Quem fecha cliente é ele. E esse movimento que você gera já é um aumento, né? Com certeza. E aí, vamos lá. A agência está te dando relatório?
Mas ela tá te explicando o relatório? É, tá só enviando Ou PDF. só tá enviando PDF Que seja o você Deus também não quiser. lê, né? Exatamente. Então, esse acompanhamento é importante. Sim. E uma coisa que eu comparo com o cliente, né? Você tem que sempre olhar uma empresa de panetone. Coitado da agência de publicidade em janeiro de uma empresa de panetone. Pô, ela não vai conseguir vender, meu amigo. Então, talvez em janeiro você tenha que começar a ter certeza. uma estratégia mais de branding, de agradecimento para quem comprou do mês anterior. E isso também é publicidade. Tanto que eu brinco com o Diego que essa expressão tráfego pago é uma expressão até meio confusa, né? Porque tráfego é levar para algum lugar, né? Mas às vezes você não precisa levar para lugar nenhum. Às vezes só de você aparecer já é uma campanha de publicidade, né? Sim. Que talvez aí eu gosto muito da sua fala, que você comenta de trazermos para o dia de hoje a publicidade que era antigamente, que é isso que está morrendo Publicidade um mais pouco, né? inteligente, né? Exato, é você conseguir entender os momentos de abordagem, entender aonde investir mais, onde investir menos. Hoje, se a gente pega os clientes, vamos ser sinceros do mercado, você pega o planejamento anual dele e ele repete quase sempre as verbas, né? Então, eu tenho 4 mil por mês, Sim. janeiro é 4, fevereiro... Cara, e a E querendo sazonalidade? espremer cada vez mais resultado. Né? Exato. E a sazonalidade? O mês que você vende mais, por que você não investe mais? E o mês que Sim. vende menos, investe menos? Entenda outros caminhos, outras comunicações. A gente faz um trabalho muito legal também de inbound marketing, com automação de e-mail marketing. Então, e-mail marketing você não paga para enviar, né? Você faz o planejamento, a estratégia, dispara os e-mails, e aí tá tudo certo, porque se for um mês que você não vende tanto, você faz uma régua muito legal de e-mail, você vai cativando as pessoas, você vai cuidando que as pessoas fiquem com você, né? E importante você falar de automação de e-mail. Já volto com a parte que eu queria saber do trampo. Mas eu descobri uma IA recentemente. Posso estar assim, redescobrindo a roda, sabe? E falando uma coisa que todo mundo já sabe. Se chama Lucha.ia. Já viu falar? Não ouvi, não. mas vou estudar. Algumas pessoas que eu comentei falaram, não, já usei e tal, mas você já parou para usar de verdade? Porque assim, o que eu vou falar até agora, zero novidade, eu não imagino que vocês vão entender como grandeza, tá? Mas tem o bônus da história. Ela tem um plugin dela que recolhe dados do LinkedIn. Então, eu entrei no perfil do Diego, abro a ferramenta, ela abre o plugin, eu vou conseguir recolher e-mail e telefone dele de forma automática. Muito legal. Ok. Joga na minha base de e-mails. Ok. Dispara e-mails de forma automática. Em cadência, inclusive. Ok também. Tem outras que fazem, certo? Certo. O que eu gostei dela é a parte de IA dela, ela automatiza a busca por leads e auto-adiciona dentro da sua base. Ou seja, eu coloco um perfil de rastreio, por exemplo, quero atender publicitário, dono de agência de publicidade, mas voltada para tráfego pago. Vou pegar os perfis de vocês dois, vou colocar como análise. Então, esses dois perfis do LinkedIn eu entendo como excelentes para mim. E todos os dias ele vai me recomendar de 25 a 50 contatos com rastreio semelhante a esse que eu coloquei. Caramba, um Nossa, lookalike entendi. de e-mail. Aí eu aperto um botão e ele já vem para minha base. O que eu tô te falando é, eu não preciso mais apertar o botão. Fora o rastreio e as sugestões, automaticamente ele auto-adiciona 50 contatos para mim na minha lista. Muito legal. Então eu vou dormir e acordo com 50 novos e-mails sendo enviados que eu nem sabia que estavam acontecendo, porque ele já tem um rastreio rolando, entendeu? Posso fazer isso com uma base, posso fazer isso com diferentes bases, inclusive internacional ao mesmo tempo. Ainda Nossa, mais para um nicho B2B, que é tão Sim. difícil Sim. você conseguir num meta fazer segmentação. Você usa o LinkedIn Uma da coisa que forma... eu fazia um tempo atrás, prospecção, era entrar no LinkedIn, buscar agências e ir em todo mundo que trabalhava lá e chamar no privado, sabe? Sim. Isso faz basicamente igual, só que automatizado, Exatamente. busca esse Quero perfil. buscar o CEO da agência, Sim, o atendimento, exatamente, o RH da exatamente. agência. É. Coloca um. Ele vai te dar um rastreio e vai Demais, recomendar hein? automaticamente pessoas. Vai estar aqui no link também para quem quiser, mas assim, eu virei embaixador da marca, Nossa, sabe? Eu tô há sim. 2 semanas com os caras, gastei R$200 até agora e tô com 500 e-mails disparados. Muito legal, cara. De forma automática, sabe? Não é nem pelo e-mail. E-mail podia subir minha base e disparar, mas pessoas novas que eu nem pensei em chamar, entendeu? Exatamente. Já é o primeiro ponto de contato. Então, assim, vale a pena conhecer, sabe? Tem muita coisa que hoje, além do tráfego pago, mas que inclusive aperfeiçoa o tráfego pago, que você tem que trazer pro teu negócio. É verdade. A gente trabalhou juntos, entre aspas, Sim, trabalhamos. depois dessa época de Petrobras e conheceu o Diogo e tudo mais, e Sim. fazer alguns freelas pra eles. Você entrou na David, Eu certo? entrei na David, exatamente. Entrei na David atendendo uma marca que eu sempre sonhei, a PlayStation. Fizemos Sempre alguns fui projetos. gamer a vida inteira e sempre sonhei em E trabalhar com a sempre que PlayStation. chegava né? um videogame novo, ia direto pra Pois lá. é, a gente conseguiu um videogame na agência. A gente Na batalhou a época foi equipe. o 4 ou foi o 5 que a gente conseguiu? Foi o 5. Foi o 5 já, Foi né? o 5, sim. Eu lembro que tinha o refeitório da David, não é um refeitório, uma área de convivência, assim, que é tudo de vidro, né? Do vidro pra cá é a galera, do vidro pra lá tem sofá. Sim, O sofá sim. é onde a gente dormia no almoço e tudo mais, mas uma puta televisão com o novo Play 5 que tinha acabado de chegar. Isso eu estou falando de 5, 6 anos atrás. Tinha acabado de chegar o Play 5.
e jogos liberados da PlayStation Putz, voltarem. Eu aí falei, cara, é... né? Aí é A hora do grande. almoço era a hora da Entendeu? felicidade. E... A galera nunca foi trabalhar tão animada quanto Não, nessa pois época. é. Não, e digo mais, assim, o ambiente era tão bom, o convívio era tão bom naquela época com pessoas, não sei como é que tá hoje em dia, não posso falar, mas conheci alguns dos meus melhores amigos na profissão dentro daquela agência como um todo. Mas nada a ver com a PlayStation, e até com o perdão da concorrência, pós-expediente a gente tinha campeonato de Mario Kart. Caramba. Então pegava aquela sala de reunião que era uma televisão ainda maior, tô falando de umas 3 Sim. TVs dessa aqui, pra jogar Mario Kart, 4 pessoas ali, ficava até meia-noite jogando Mario Kart. Caramba. Então, era um ambiente gostoso, sabe? E ainda levava, não sei você, mas o primeiro livro que eu li na publicidade foi do David Yogi. Então, quando eu entrei naquela agência e vi o logo com a foto do cara, Sim, né, e verdade. o nome dele, eu falei, cara, verdade. que delícia que é estar Sim. aqui. O charutinho, né? O clássico. O charutinho, O charutinho, e, pô, né? tudo era temático, Sim. é muito vinculado ao Ogilvy, né? Naquela época, não sei se como é que é hoje em dia de novo, mas Ainda é também. tinha divisão, né, de áreas. Então, eu começava aqui, ia pra lá e Sim, voltava pra tinha cá. muita gente que rotacionava também, ia pra uma, voltava. Sempre teve essa troca também. E, assim, apesar do currículo impecável, que eu imagino que assim como eu, você construiu lá dentro também, você teve um choque de realidade que falou, pô, não quero mais atender a marca grande. Sim, pois é. Que loucura, né? Por que isso? Bom, como eu comentei, em 2019 e 2020 eu comecei a entrar nesse mercado de marketing digital e sempre estudei muito essa questão de vender, gerar resultado, fazer anúncio, conseguir venda, número. E quando eu entrei nessas duas agências, né, tendo grandes marcas, grandes clientes, eles não olham muito para conversão. Não é uma falha, não é errado, acho que já são marcas muito consolidadas, né? Então, elas buscam um topo de funil, alcançar o máximo de gente possível e aparecer a marca em tudo que é lugar possível, né? Então elas fazem muita mídia online, muita mídia offline, muito topo de funil, mas não tem muita campanha ali voltada para gerar uma venda, sabe? Então, na PlayStation, por exemplo, eu nunca fiz uma campanha para vender um produto e eu consegui analisar quantas vendas teve a nossa campanha. Isso nunca existiu. E eles também não, não iam atrás de não parâmetros de conversão. não tinha pixel, pra você ter ideia. Porra. Não instalava pixel no site, nada. Então a gente fazia muita campanha de tráfego, reconhecimento de marca, muito para aparecer com a marca, sabe? Imprimir o máximo possível, ter um CPM barato, mas nunca olhava CPL, CPA, conversão. E já era algo que eu vinha sentindo falta de fazer, sabe? E eu pensei, pô, tem um baita conhecimento acumulado, sei fazer campanha, sei fazer anúncio, estudo questão de conversão, tagueamento, venda. E até E- reconhecimento, né? Você não você é mais um na história da empresa. Exatamente. E aí eu fiquei, pô, caramba, esse conhecimento que eu tenho, eu posso tentar aplicar em algum negócio e conseguir fazer ele escalar, gerar resultado, fazer chegar leads Mudar a vida pra de essas alguém de pessoas. verdade, né? Exatamente. E aí eu comecei a entrar nessa crise. Eu fiquei, eu tenho uma escolha. Ou eu continuo focando nessas marcas topo de funil, ou eu começo a buscar alguma outra coisa que eu vou aplicar em empresas menores. E pra galgando dentro do mercado publicitário de alto padrão, que pula daqui, pula pra lá. Exatamente, exatamente. Sim. E aí esse foi um momento muito difícil e desafiador da minha vida. Eu decidi sair dessas grandes agências e focar em clientes menores. Clientes realmente ali Sim. que investem 2 mil por mês, 5, Apesar 10. de saber dar dor de cabeça aqui a ver. Exatamente. Mas por um lado ia me dar experiência em conseguir operar cliente desse nível, né? Então, é outro esquema de operação, outra forma de trabalhar. E por outro lado, eu acho que seria interessante também ter um pouco mais desse contato, sabe? Eu já sabia fazer muito bem o topo, o meio, mas não sabia fazer tanto fundo, não tinha tanta prática. Então eu decidi começar a aprender um pouco mais e ficar mais expert nisso, em gerar venda, número, enfim. Perfeito. Aí volta pro ponto de convergência entre vocês dois, que aí começaram a trabalhar junto. E eu acho que a gente se deu muito bem, porque quando a gente foi trabalhar juntos na Petrobras, eu pilhava o Diego também das performances, a gente poder ter indicadores, Sim. até onde a gente pode chegar, né? Então, eu acho que a gente conversou bem. Por quê? Porque eu já vinha de um mercado dos empreendedores que não existe essa história de branding, né? Eu Sim, precisava, exatamente. eu Gerar lembro o que número ali. quando a gente teve o boom em 2020, 2021 eu já estava batendo seus quase 40, 50 clientes só de gestão de tráfego. Eu, graças a Deus, a minha equipe também estava comigo e está comigo até hoje. E eu falava, gente, cada mês a gente ganha mais 50 clientes, porque são as renovações mensais que eu comentei com você que a gente tem. E aí o Diego, quando ele veio nessa sede, né, eu falei, Diego, esse é o espírito aqui da agência, assim que a gente trabalha. E aí até já contando um pouco mais, né? O Diego ainda trazia mais provocação, porque ele veio com essa cabeça da Chato, agência né? grande. Sim. Um chato legal, Não, porque... eu gosto de fazer teste, sabe? Testar coisa. Então eu sempre falei, vamos tentar um caminho diferente aqui, vamos fazer isso, vamos testar. Não, e a veia do branding, né? Porque a exatamente, gente, assim, sim. o branding era legal pra gente Sim. em 2021, 2, 3, só que ainda assim era a performance que eu precisava entregar, né? E eu te falo que ele é chato porque a gente tive o prazer de trabalhar junto Sim. com o Diego, acho que
por 4 meses, mas até um mês antes dele oficializar a parceria entre vocês com a Toranja. Exatamente. Aham. Então, eu passei os últimos 4 meses dele no CLT, ou PJ, enfim, não sei como é que era o trabalho, mas os últimos meses dele trabalhando para os outros foi comigo, entendeu? Aham. E, cara, eu sou chato, ele é chato, mas sempre no bom sentido, sabe? Você pode fazer melhor do que isso, esse é o ponto. Entendeu? Exato. É uma autocobrança Exato, deu diária, muito certo né? por conta disso, entendeu? O cliente podia não ser o cliente mais legal do mundo, os resultados não estavam excelentes, mas mas a gente tinha muita ideia, né? era A uma gente falava parceria fodida, bastante, sim. entendeu? E Exato. de implementar coisa, eu podia criticar o trabalho dele, ele podia criticar o meu e tudo bem, a gente se acertava, então foi uma coisa muito prazerosa, sabe, nesse momento. Então eu entendo o que você tá falando, dele de trazer esses toques para a empresa. Exatamente. Aí ele já veio direto para Toranja. Aí ele veio para Toranja e aí começou uma movimentação curiosa, porque imagina que eu já estava, até brinquei com ele, né? Eu já tinha perdido o número de reuniões que eu já tinha com o cliente, que eu começava a perceber que ele não tinha o perfil para começar Tá. o tráfego, que é o que você comentou. Não tinha orgânico definido, não tinha site, já estava na quinta agência, mas o problema era ele, que queria investir R$600 por mês para ter R$10 mil de venda. E aí eu comecei a falar pro Diego que eu começava a sentir uma falta de um pré-tráfego, que era sentar com o cliente e falar assim, olha, você quer pagar para a gente falar o que falta para você? Vamos desenhar um site, vamos desenhar uma comunicação orgânica, uma estratégia, vamos desenhar sua linha de Uma investimento. consultoria, né? Cara, em vez de você ficar investindo aleatoriamente, cada mês você acha que tem um valor para investir, vamos criar um planejamento disso com base no seu ganho. Porque olha que curioso, tinha cliente que tinha mês que vendia muito, naturalmente. Ah, esse mês eu não vou investir, eu estou vendendo muito. E a gente fala assim, caramba, seria uma ótima oportunidade de pegar essa grana, já que ele não está preocupado com o dinheiro, e fazer um branding para o mês seguinte que não vende tanto. Fazer caixa. E aí foi onde a gente começou a entrar com consultoria. Então a gente começou a implementar uma consultoria de marketing digital, e aí é o que a gente exemplifica para o cliente. Não é que você tem uma pizzaria, eu vou entrar lá e falar, não, a partir de agora você só vende pepperoni. Não, isso aí é consultoria de produto, o que a gente faz é de marketing. Então entender com você qual o produto que mais vende, qual que menos vende, que dia é melhor, que dia é pior. E criarmos estratégias de marketing para você aplicar. Seja ela envolvendo anúncio, envolvendo orgânico, site, e a gente começou a vir muito junto nesse caminho. Tanto que hoje o Diego é a minha dupla da consultoria, né? A gente parou de apertar botão, para ser bem sincero. A gente tem uma equipe excelente, até agradecê-los aí se estiverem assistindo. Se não estiverem assistindo, não vou ter mais equipe. Pois é. É uma equipe antiga, já está com a gente há quase 5 anos já, então assim, a gente tem pouca... Quantos são? Somos em 4 analistas. Tá, então já temos 7 views aqui na Exatamente, garantia. no isso aí. mínimo, no mínimo. Mais o Pros pessoal pais, da Rolê né? Filmes, então isso acho que aí, teremos já. uns 10. Já está garantido. E aí a gente hoje tem essa estrutura de... E é muito interessante que a gente dá a consultoria e o nosso feedback no fim da consultoria, que ela dura uma média de 90 dias, né? 90 dias. Caramba, abriram a minha cabeça. Agora eu entendi o que é marketing digital. E aí é uma satisfação. Porque aí também não é o nosso objetivo, mas acontece. Ele termina a consultoria e contrata o serviço da Toranja. Exatamente. Ou não, e tudo bem, né? Acontece. A maioria contrata porque vê que a gente tá com honestidade no sentido de... Já acompanhou tudo também, né? Acompanhou Desde o tudo. A começo. gente... E percebe que a gente quer fazer resultado, né? Que a gente não tá fazendo uma venda casada, né? Então, no final da consultoria, contrata a gestão de tráfego, contrata a parte de fazer site, contrata toda essa inteligência e a gente vai tocando e tendo muito sucesso com isso. Não, e assim, entre aspas, o que eu vou falar, mas a parte ruim da consultoria, para nós publicitários e para vocês, principalmente, que eu vejo que se metem mais do que gostariam, justamente porque tem conhecimento, porque não consegue ver ninguém passando a perna em ninguém. Exatamente. Você falou que não é consultoria de produto, que é de marca. Mas você acaba entrando no mérito de ficha técnica de produto que está errada. De produtos que, de fato, não são bons para vender. Então, não dá para ficar parado e falar, pô, não é só aqui, sabe? Tá errado aqui também. O Tá errado dentro de empreendedor, casa. empreendedor fala, eu tô com um produto no estoque parado há meses, vamos fazer anúncio. E aí você tem que avisar ele, não é porque tá parado no seu estoque que o anúncio vai vendê-lo, né? Sim. Pode ser que o público dele tá errado. Pode ser que Público, o momento, produto. pode ser que ele não esteja no momento de venda mesmo, então não adianta. Pode ser que o seu preço esteja errado e a concorrência vai ganhar de você, ou seja, não é fazer anúncio que vende. E aí a gente entra na questão do 360 de marketing, que é o que a gente mais busca, é o que a gente mais enxerga para os próximos anos. É poder, a gente até brinca, vamos pegar os clientes e tirar o trauma deles. Cara, não é porque você teve más experiências digitais que você tem um digital errado. Sim. E eu até tiro a culpa das agências que passaram por ele. Porque as agências, às vezes, elas são contratadas para fazer anúncio. Sim. E o cara quer muito mais do que isso.
né? Na prática, como que funciona a nossa consultoria, mais ou menos, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais ilustrado. Vamos supor que tem um médico que sempre atende os clientes que já existem dele e sempre vem clientes por indicação. Ele não tem uma estrutura online que capta clientes automaticamente, né? Não tem uma gestão que sempre busca leads, que cai em alguma regra automatizada. E esse médico, ele quer atrair mais clientes para a clínica dele, né? Para o escritório dele. Não sei se é o escritório o nome, né? Correto, mas... Enfim, ele quer atrair mais clientes. Então, o primeiro ponto é, muitas vezes esse médico chega e fala, gente, quero fazer anúncio, quero atrair mais gente para chegar aqui em mim. Beleza, mas qual a estrutura que você tem? Você tem um atendimento no WhatsApp? Como é que você vai receber essas vai pessoas? chegar os e-mails para você, você vai mandar um por um, você tem tempo de fazer isso? Aí, primeiro ponto aqui, não tem o tempo. O que a gente faz? Busca uma ferramenta que automatize esse processo. Então, que já dispara mensagem automaticamente, já tem programações ali feitas, uma IA, por exemplo, de atendimento do WhatsApp. Exato. Aí, beleza. Segundo ponto, por onde que a gente vai captar essas pessoas? Vamos fazer um site seu, mostrando sua trajetória, o que você oferece, cases, por exemplo. Então, a gente sugere dele ter um site. E aí precisa ter uma conta de anúncio por trás. E aí precisa ter os criativos. O que você quer comunicar no criativo? Que, Então, que é onde trava muito, né? Exatamente. Porque ele quer crescer, aí a gente vai olhar os concorrentes dele, e aí vídeos super bem elaborados, uma produção de vídeo realmente como tem que ser, né? Ainda mais nessa área médica, que Sim, nesse exato. exemplo, que é uma área que tem um poder aquisitivo maior. E aí ele fala, eu tô com um designer aqui e ele tá mandando umas estáticas, né? Aí você fala, caramba, meu, essa é a concorrência, isso é o dele, caramba, a gente tá muito atrás, né? Com certeza. E, assim, para colocar uma vírgula na Toranja, porque eu sei que tem um outro produto também que eu queria conhecer mais. Pitch de elevador, Diogo. 30 segundos, o que a Toranja faz naquela câmera ali, ó? Hoje a Toranja é uma empresa de marketing que ajuda o marketing da sua empresa a encontrar os melhores caminhos. E com isso a gente indica as melhores ferramentas, estratégias. Eu falo para os empreendedores que na posição de vocês hoje, vocês não têm tempo para estudar marketing digital. Vocês têm que cuidar do seu negócio, né? Então, a Toranja ela tem essa mão de obra, ela tem essa eficiência de trazer as novidades digitais para o seu negócio, para que você consiga escalar, para que você consiga crescer. Então, isso seria a Toranja Digital hoje, 2025, e 2026 aí ainda muito maior. Para qualquer tipo de cliente, qualquer localização. Nosso foco mundo inteiro, hoje a gente atende mais de 10 países, né? Então a gente tem uma carteira bem extensa de clientes e segmentos, o que é muito importante. Eu defendo muito essa Diversidade. Diversificação. Diversificação é uma mais palavra complicado de difícil. falar. Falar diversidade tá... Então vamos lá. A Toranja defende muito essa diversidade de segmentos porque a gente consegue puxar muita referência. Área da saúde, área de tecnologia, né? Então, a gente misturar esses conceitos são sempre referências que agregam. Então, hoje a gente está em mais de 10 países, fazendo digital, conhecendo mercados e ajudando os clientes a faturarem mais e aumentarem o poder da sua marca. Perfeito. Aí, no meio dessa história, não bastasse a dor de cabeça que você já tem, vocês resolveram ter mais um projeto. mais um projeto E aí legal. projeto que eu vou dar muito mérito pro Diego, porque o Diego ele começou a operar umas campanhas de gestão de captura de lead, né? Então, Exatamente. a gente começava a ver, a gente tem um cliente muito legal que ele investe mais de R$1 milhão por mês em anúncio. Assim, um cliente desse é raríssimo hoje, né? Porque é um cliente que vende cursos e tudo mais. E o Diego ele tinha uma dificuldade muito grande, que era assim, os leads chegavam e a gente tinha até uma categoria por conta das respostas dos formulários se aquele lead era bom ou não. Mas virava um trabalho muito burocrático fazer isso. E aí, Diego, conta do ChatGPT como exatamente. que virou esse Então, produto. assim, a gente atendia esse cliente, né? A gente atende vários outros de captação de lead, que eles buscam ter contatos. E muitas vezes, como que funciona o que muita empresa faz? Ela busca os contatos das pessoas. Muitas vezes elas fazem anúncio na Meta Ads para captar nome, e-mail e telefone. E aí o comercial entra em contato e aborda essas pessoas com o nome da pessoa, basicamente. E aí lá ele vai descobrindo se é um perfil qualificado, se é um perfil que quer comprar, se tem um dinheiro para comprar, por exemplo, se precisa do serviço. O que a gente começou a fazer e educar muitos clientes era fazer perguntas no formulário. Então, por exemplo, cliente, o que seria um perfil ideal para você de cliente? Seria uma pessoa que, sei lá, ganha acima de 10 mil, por exemplo, que mora em São Paulo, que precisa desse serviço para agora, que precisa daqui 6 meses, se já está no momento de fechar. Então, a gente foi criando várias perguntas em formulários e a gente foi qualificando esses leads. Então, o lead chega para o comercial atender muito mais preparado. Ele já sabe quanto o lead vai investir, aonde ele mora, enfim, já chega muito mais preparado e o comercial aborda essa pessoa já sabendo tudo isso. E um ponto importante, né? Que quando a gente fez essa mudança em alguns clientes, eles reclamavam. Pô, Diogo, mas você vai encher de pergunta, vai diminuir muito a quantidade de lead.
e a gente falava, mas Que você bom, quer né? quantidade ou Sim, qualidade? exatamente. Já vem preparado pra ele. Porque recentemente uns anos, o Instagram inventou o autocomplete. Então, antigamente que ele tinha que colocar nome, e-mail, Nossa, telefone, tudo na mão. e reclamavam muito, né? Pô, o e-mail não existe, o telefone... Hoje, cara, é 1 segundo. Exato. Então, esse vácuo comercial de Já não no Face responderem... ID já preenche. Exatamente. E aí foi isso. Aí a gente começou a introduzir perguntas inteligentes para que a gente faça assim, se você recebia 100, tudo bem, agora eu vou te mandar 20. Mas você os vai 20 eu vou ter fechar. o Exatamente, histórico da exatamente. pessoa. E E aí aí o sempre que é- fechar, o né? que é Mas muito você louco entende mais o lead, né? É que as campanhas que a gente faz, a gente consegue, por exemplo, o Facebook gerou 1000 contatos no mês passado. Eu consigo baixar um Excel de todos esses contatos e saber de qual que veio cada resposta. E aí o que que eu fazia? Imagina ter vários clientes desse. Eu simplesmente jogava esse Excel no chat e falava, chat, me indica aqui de qual estrutura que veio os melhores. Aí eu indicava o que seria o melhor. E o chat devolvia o que estava bom e o que estava ruim. E o que estava ruim, eu Diariamente. simplesmente ia lá, pausava. Então eu pausei Diariamente. muito anúncio que não trazia lead bom, muito conjunto Você e está muita campanha. falando num volume absurdo frente a 1 milhão de investimento. Exatamente, desse cliente específico. E Tem um, outros- e um tempo dedicado absurdo. Absurdo. né? Absurdo. Sim. Mesmo que tinha o chat automatizado, era o tempo de baixar a planilha, jogar lá no chat, pausar o anúncio. Então, tudo isso era feito, mas assim, no final das contas, a gente focava só no que trazia os melhores leads. Então, cada vez mais o cliente só recebia lead bom Tá. e menos lead ruim. Isso é incrível. Exato. E aí, a gente pensou um belo dia, por que não criar um sistema que já faz isso automaticamente? Um sistema que já qualifica os leads, então, como que funcionaria? A gente conversa com o cliente final, entende o que seria um lead bom para ele e um lead ruim. A gente costuma quebrar em A, B, C, D, né? Então, Exato. o A seria o melhor lead possível, o lead que vai É. converter na hora. O A é o lead que se chegar no teu comercial e ele não conseguir vender, Troca você de pode, problema tá no pode mandar para o comercial, RH. Tá. Então é isso, ele respondeu todas as perguntas da forma que... É claro, ele pode ter ido para um concorrente Sim, e tal, sim. que é um ponto que eu alerto os clientes, né? Lead bom não é lead que compra o seu produto, é lead que tem o perfil de comprar. Porque ele pode não ter comprado por conta de um concorrente que fez uma baita promoção, Sim. né? Então a gente fala que o lead A é o lead que realmente vai comprar. O lead B, você precisa de um comercial para ir lá, talvez ele não esteja tão pronto, mas ele tem aí o perfil para comprar. O lead C já é um lead do milagre, né? Exatamente. O lead C é o lead do milagre e o lead D, então, nem se fala. Não, o lead D nem o melhor comercial Exato. vende. E É o aí, cara olha que... que loucura. Imagina um comercial saber o que é um lead A, B, C e D. O D, por exemplo, ele pode não atender mais. Aí vem uma estratégia de marketing de fazer o seguinte. Se você vende um serviço, por exemplo, que o cliente precisa fechar agora e ele não está disposto a fechar agora, em vez de você atender ele, pega esse e-mail dele, põe num CRM e dispara uma vez Deixa por rodar semana. sozinho, sim. Exato. É. Põe numa campanha de reconhecimento. Talvez daqui 1 ano, daqui 6 meses, quando ele for comprar, ele vai ver a marca aparecer em vários momentos para ele pode lembrar de você. Porque a gente Então- entende o comercial, né? O cara tem 10 ligações por dia e 8 não respondem ele fica Exato. frustrado e às vezes até aquelas 2 ligações das 10, as 2 que a galera atendeu, que é pra ele estar com energia alta, ele já tá todo Ou desanimado. até quando chega uma segunda, pegou os leads do fim de semana, quem que vai chamar primeiro? Exato. Quem que vai ligar? Não só isso, mas tá entrando no mérito que eu não tenho tanto domínio para falar, mas creio eu que tá cada vez mais difícil fazer venda pelo telefone pra uma pessoa que você não conhece. Muito. Então, assim, faz muito mais sentido na minha cabeça você ser impactado pela marca, online ou offline, mas ser impactado com recorrência, com um conteúdo de qualidade que faça sentido, que sinta a necessidade de consumir aquela marca, para aí sim alguém entrar em contato comigo, se eu já não entrei antes, entendeu? É mais demorado? É, mas na minha cabeça isso dá mais certo do que simplesmente falar, e aí, pô, sou do Grupo Freela, do comercial aqui, você não quer conhecer o nosso trabalho, marcar uma reunião? Funciona, Sim. mas as pessoas estão cada vez menos predispostas a atender o telefone Exatamente. e ainda mais fechar com alguém que nunca teve contato na vida, sabe? Não, eu falo, a gente, como usuário do Instagram, a gente também se cadastra em muita coisa e, cara, pô, no meu celular aqui deve ter uns 10 vendedores no vácuo. Quer dizer que eu não tenho perfil para comprar? Não, pô, tem produto que eu até tenho. Às vezes é isso. Às vezes a gente, como publicitário, tá bem alheio a tudo que tá acontecendo, porque a gente já sabe como é que funciona e fica um público mais difícil de vender, sabe? Exato. Talvez quem não seja publicitário seja um pouco diferente do que eu tô falando, mas a visão que eu tenho hoje até me limita um pouco na hora de estruturar ações comerciais é essa. Porque eu tento vender para alguém com um perfil que pensa como eu. Você se coloca no lugar. Exato. E eu não posso fazer isso sempre, entendeu? Até me surpreendo na maioria das vezes, falo, cara, como é que isso passou? Exato. Sabe? É tão simples assim. Eu não compraria, por exemplo. Como que chama esse produto? Bússola, chama Bússola. A gente ainda está em desenvolvimento, né? A gente está com um programador também, porque a ideia qual que é? É ele também automatizar o processo da ferramenta. Tá. Então esse próprio sistema já indicar quais campanhas pausar, quais manter.
Então, para não ter esse trabalho de baixar o Excel, jogar no chat, ter chance de ter erro também nesse Vai ser um meio do produto de caminho. vocês, Exatamente, patenteado. exatamente. A gente já está em operação em um piloto, né? Sim, Numa sim. empresa de intercâmbios. Tá. E literalmente a gente mudou o jogo deles, porque intercâmbio é isso, né? Nome, e-mail, telefone, quando deseja embarcar. Exatamente. Se qual você- destino você qual quer destino ir. você quer, se E você aí, quer por estudar. exemplo, vou até te cortar, tem vários destinos específicos que precisam ter uma renda mínima, né? Para você poder Tá. conseguir no intercâmbio. Então, se a pessoa, por exemplo, quer embarcar em 6 meses, quer ir para o melhor lugar possível, mas não tem essa renda. Nem a aí já documentação, complica um às pouco. vezes. Exato, Exatamente. exatamente. Então, pô, é um lead bom, mas não tá no momento. E a gente escolheu esse cliente porque ele tem poucos vendedores e a quantidade de lead é muito alta, né? Até com pouca verba é muito alta. E eles ficavam nessa discussão interna. E aí, quem atender hoje? Qual ligar? E aí que veio a bússola ajudando muito. Então, hoje, quando eles começam o dia às 8, 9 da manhã, eles já começam a olhar quem são os leads A do dia anterior. Eles têm um dashboard deles. É tem esses ter a que eu visão. começo. Tá. Né? Terminei de abordar o A, vou pro B. Aí eu vou pro C. E o D, o que o Diego comentou, o D você não aborda. Não, e aí é uma coisa interessante. Tem muito cliente que quer D, por quê? Ele só quer ir daqui 1 ano e meio. Ele não tá querendo ir para agora. Que para eles é isso, não é Exatamente. emergente. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar um e-mail e se essa pessoa interagir no e-mail, aí a gente fala com ela. Sim. Então você faz o caminho. Não, né? o D parece descartável a curto prazo, mas a longo prazo ele é importantíssimo. Então, se você Exatamente. amarrar direitinho, você consegue o médio, o curto e o longo prazo Exatamente. garantido. É a comunicação de que se um dia você não tiver anúncio rodando, você vai continuar vendendo. Exatamente. Perfeito. Vocês conseguem vender isso para outras agências também? O nosso objetivo é esse e é muito curioso porque a gente, quando lançou a bússola, a gente já pensou em vender direto para as Pro cliente empresas. final, exato. E a gente foi percebendo que a galera não tem essa dor que a gente de agência tem. Então, se você chega para um dono de uma empresa e fala: Meu, olha que legal agora, você vai saber o que é lead A, B, C ou D, ele vai te responder: O que é lead? Então, a gente consegue agora, com a agência, ajudar as agências. Então, a bússola ela está entrando e aí vem uma história muito legal, né? A gente fundou há aproximadamente 1 ano uma empresa juntos. Sim. O Diego ele entrou comigo na Toranja e a gente falou: Pô, vamos juntar uma outra empresa chamada Media Lab. Media Lab, que é uma empresa onde a gente quer ser parceiros de agências, trazendo essas soluções. Então, a programática é uma solução que muita agência, como exato. você comentou, de pequeno e médio porte, não usa. E muito Então, cliente às vezes chega querendo operar e a agência eles não tem operam. estrutura, e nem sabe como fazer, às vezes não tem a plataforma. e fica esquisito a Toranja trabalhar, né, Exato, para uma uma agência. outra Então, a agência. Media Lab é uma empresa que tem programática e a Media Lab é a empresa Infelizmente é esquisito hoje em dia agências contratarem outras que... agências. Exato. Sim, E se juntar a coisa mais Cara, eu legal do sempre mundo, quis né, isso. cara? Eu sempre quis uma agência cuidando da minha agência não institucional. Que sabe? legal. Porque ele traria coisas que eu não pensaria por estar dentro da casa. Mas não é comum. Por vaidade, né? Tem, por ego, por vaidade. Você acha que seu trabalho não é tão bom porque você precisa contratar outra agência para isso. Exato. Eu sempre quis isso, sempre pensei em fazer alguma parceria de, pô, atende a minha marca. Porque você vai fazer melhor do que eu, com certeza, sabe? E para eu ver se entendi a lógica. Então, existe a Toranja. Toranja também vende consultoria, Exatamente. além do produto final. Exatamente. Dentro de clientes da Toranja, vocês usam a bússola, que é o produto de vocês. Exatamente. E a bússola também vai estar à venda através da Media Lab para outras agências de publicidade B2B. O nosso objetivo é exatamente esse, a gente poder treinar as equipes das agências, mostrar isso, porque às vezes o que o Diego comentou que ele fazia no chat GPT, todo mundo pode fazer hoje, sem bússola, só que ninguém faz, né? Aí que tá, todo mundo pode fazer tudo, mas ninguém Exatamente. faz. Mas ninguém faz. Então mostrar esse caminho para eles, por quê? Porque no fim, gente, todo mundo tem que trazer resultado para o cliente. E no fim, nenhuma agência aguenta 1000 clientes. Então, quando a gente fala assim, tem mercado para todo mundo, é verdade, tem E mercado para todo desconfie das mundo. que falam que aguenta, né? Exatamente. Tem umas desconfie. novas no mercado aí que falam que é franquia de publicidade, já viu? Eu vi, Aquela essa é complicada. É. Então, a gente vem com um produto muito legal, em 2026 estruturado, até dar os méritos para um programador que está conosco nesse projeto, que é um cara... E ele falou uma coisa muito legal, porque é um cara que entende publicidade. Sim. E ele fala, o problema dos produtos é que muitos produtos são desenvolvidos por programadores não entende, que é. não usam aquilo. E diferente disso, a bússola está sendo desenvolvida por pessoas que são publicitárias. Entendem a Então, o necessidade jogo dela. mudou. E que opera a ferramenta que ela vai também ser integrada. Exatamente, o jogo mudou, porque a gente está fazendo para realmente melhorar a nossa vida, que vai melhorar o resultado do cliente. E acertando o negócio, acertando o tráfego pago, a estratégia, você ainda consegue ver os rolês que tem em São Paulo pelo VIP. Exatamente. É isso, exato, Exatamente. Pessoal, quero contratar vocês. Onde que a gente acha? Legal. Bom, a gente tem o nosso site, toranjadigital.com. Lá você consegue ou preencher um formulário, ou mandar um WhatsApp, entrar no nosso funil de comunicação.
E a gente tem um método muito legal onde a gente pede que vocês enviem os materiais da sua empresa, né? Então, o site, as redes sociais. Antes da primeira reunião, a gente faz para o cliente um case test. Tá. Então, antes de conversar com o empreendedor, a gente vai fazer um vídeo, né? Falando sobre a marca dele, o que a gente está vendo de ponto forte, ponto fraco. E aí é muito legal que o empreendedor fala, caramba, meu, a gente nem conversou, Nem conversou a primeira vez, e já vocês recebi já o material. apontaram um monte de mudança que a minha agência atual não apontou. E aí a gente começa uma conversa, né? Aí a gente faz a reunião e manda o orçamento. Então, a gente tá com vagas abertas para clientes entrarem na agência e quem quiser entrar em contato, por favor, fique à vontade. Seja consultoria, seja cliente Seja final. consultoria, cliente final, o que precisar de marketing digital, a gente está aqui para Eu, como agência de publicidade, quando que eu posso esperar o lançamento da Media Lab? A Media Lab, ela tá com previsão da bússola para fevereiro, março, Tá. né? Que é quando a gente quer atuar. A gente já poderia começar a atuar agora, mas a gente está finalizando um dashboard muito legal, muito legal mesmo. Até agradecer aí o Heitor, o nosso sócio do projeto, que a gente realmente quer chegar chegando mesmo nas agências, não com um protótipo e sim com algo já pronto. Exatamente. Para convencer publicitário precisa ser uma coisa Tem bonita. que saber se vender. Eu lembro até hoje, voltando à história do trauma do Planet Startup, que se a gente tivesse o aplicativo naquela Já época pronto, pronto, né? a porta do elevador ia abrir, né? Então a gente certeza. aprendendo isso, que às vezes você... Assim, o livro MVP fala disso, né? Startup enxuta, né? De você ter um MVP, mas tem projeto, como você comentou, que você tem que estar com ele estruturado para conseguir avançar. Sim, e às vezes a falta de estruturação é porque você consegue fazer sozinho, só não se dedicou o suficiente. Você não Exato, precisa desse sim, investimento, né? Você precisa do Exatamente. dinheiro imediato. Perfeito, mas vocês já estão fazendo pré-venda para a Media Lab? Eu já consigo começar a sondar para entrar nesse projeto? Já consegue, já podem entrar em contato, a gente já fala de consultoria, já entende também o que a gente consegue aplicar na sua agência, na sua empresa. Então, estamos 100% full. Não teremos nem recesso, né? Final de ano aí a Exatamente, gente então, tirou... Normalmente dono de ativa. empresa não tem. Exatamente. Então, E, não, e tiramos para estruturar algumas Exatamente. apresentações, projeto, e a gente está super empolgado para essas nossas férias trabalhadas. Exato, que teremos, estamos fazendo né? Vai ser rebrand muito bom. também, então bastante coisa É nova aí. verdade. Bem-vindo ao empreendedorismo, Diego. Exatamente. Exatamente. Pois é. Fechado, Né? pessoal. Queria agradecer de coração. Sei que a gente Pô, estava cara. bem ansioso para fazer isso acontecer pelo papo em si, que a gente tem muita coisa em comum. Sim. Exato. Né? Seja local de trabalho, seja filosofia de trabalho. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como está sendo para mim, como deve ser para todo mundo que estiver vendo isso em casa. E queria dizer que eu sou fã de vocês. Tá? Ô, Individualmente cara, valeu, e em conjunto, Fico muito eu sou feliz. fã de vocês. E você sabe que eu recomendo o cliente justamente porque eu gosto disso. Tá? Exatamente. E meu muito obrigado. Vou deixar aqui todos as redes, os sites necessários. E espero que vocês tenham gostado. Com Pô, certeza. adoramos, animal, cara. Muito animal, bom. incrível. Parabéns aí pelo estúdio. Agradecer o pessoal aí. Verdade, muito Rolê bom. Filmes, o produção, pessoal também verdade, está aqui muito. sempre de patrocínio com a gente. Vou deixar site, redes sociais, tudo vai estar sempre vinculado a eles. Recomendo muito que sigam, Legal demais, que cara. contratem, que o pessoal aqui... Baita estrutura, Trabalho bom. gente. O Baita pessoal é bom, estrutura. o pessoal é bom mesmo. E nós agradecemos, cara. Obrigado aí. Obrigadão Pô, mesmo, nossos Bruno. papos sempre muito legais e a gente... Mais um papo muito legal, dessa vez na frente de câmera, Com mas certeza, é verdade. muito, muito legal, cara. Obrigado pela oportunidade. Fechado. Legal, valeu, Esse Bruno. foi mais um FreelaCast, pessoal. Roda a vinheta aí. Esse foi mais um FreelaCast.